ESPN.com.br. O Flamengo finalmente convenceu o Santos a vender o Bruno Henrique e para isso colocou mais dinheiro na mesa que seu principal concorrente na briga pelo atacante, que era o Cruzeiro. A equipe carioca desembolsará 25 milhões de reais e ainda cederá um jogador por empréstimo que pode ser o volante Ronaldo, de 22 anos, campeão da Copa São Paulo com a camisa rubro-negra em 2016. Informações de jornalista e comentarista Paulo Calçade. Com o Cruzeiro, a possibilidade de negócio envolvendo um jogador animava mais o presidente do Santos e a comissão técnica do Sampaoli, mas o valor seria menor. E nesse momento o mandatário do Clube Paulista está focado em dinheiro. Tá? Aos mineiros, o time alvinegro pediu 20 milhões mais 50% dos direitos do Raniel. Aí não deu certo, o Itaíra, inclusive, falou disso aqui no ESPN, no Bate-Bola Debate. Isso, no Bate-Bola Debate, isso. Aliás, bola da vez com o Itaíra. Bola da vez com o Itaíra nesse sábado, exatamente. O detalhe que segue impedindo o anúncio da contratação do Bruno Henrique é a forma de pagamento, já que o Flamengo quer parcelar o valor e o Santos, necessitado de dinheiro, quer receber à vista. No entanto, a reportagem apurou que esta não é uma condição que deve fazer o acordo verbal já batido sofrer alguma reviravolta. Informações aí do Calçade, portanto, segundo o Calçade, já tem um acordo verbal ok ali e parece que a coisa finalmente vai se encaminhar para o Bruno Henrique ser atleta do Flamengo para encorpar esse elenco. Aí fala, tem muito ali na posição, tem Vitinho, não sei o quê, mas é o que a gente estava falando no primeiro bloco, né? O Flamengo quer montar elenco para disputar 2 campeonatos paralelamente, como fez o Palmeiras no ano passado, e o Abel já falou disso. Como todos os, ou quase todos os reforços do Flamengo nessa temporada, eu acho que é bom reforço e muito caro. 25 milhões, Flamengo, ok, tá com grana, legal, manda ver aí, muito bom pro Flamengo que tá com dinheiro, mas é bem caro para um jogador que, para ter um valor de revendas com 28 anos, 26, né? Quantos anos ele tem? Vou ver aqui, opa, agora foi a vez do Tirone, boa! Ainda não tínhamos perguntado a idade de Mas é um jogador bom, mas assim, é um jogador para... Não é um investimento, é um jogador para o campo. 28 anos, 28 faz 29 em dezembro. Então, provavelmente não tem mais nenhum mercado na Europa, então, a não ser que ele vá para a China depois, se é essa a ideia do Flamengo, revender no futuro. Acho bom jogador. Você acabou ganhando dinheiro com ele, né? Hã? Você acabou ganhando um bom dinheiro com ele. Acabou ganhando um bom dinheiro com ele. E acho que ele não tinha mais condição de ficar no Santos, né? Até do ponto de vista financeiro, porque o Santos está numa situação difícil e porque ele não queria mais. Estava claramente incomodado com essa indefinição sobre a ida dele para o Flamengo. Acho bom reforço, acho que o Flamengo quer jogador assim, já que perdeu jogador de lado, né? Como o Giovani foi embora, outros jogadores foram embora. Então ele quer jogador de lado, mais jogador de lado. E o Bruno Henrique é ótimo jogador de lado. E segue a disputa Palmeiras e Flamengo. Palmeiras contrata tal, Flamengo vai lá, o Arrascaeta, depois o Goulart, agora o Bruno Henrique. É tipo estão vivendo um clima de guerra fria, né? O Flamengo e o Palmeiras nesse começo de temporada. Distancia um pouquinho mais o Flamengo dos outros. Acho que é um ótimo reforço. Caro, bem caro, mas muito bom reforço. Detalhe do Bruno Henrique é que, segundo informações, o próprio Sampaoli chegou a dizer que o Bruno Henrique confessou a ele que gostaria de permanecer no Santos. A treta vem da situação em que o nome dele foi envolvido quando o presidente falou que leilão, fazer leilão, etc. e tal. Porque a história era que o Bruno Henrique ia continuar, mas aí depois o Santos precisava de dinheiro, ia colocar o Bruno Henrique à venda, aí o staff, empresário e tal se movimentou, foi lá, tinha a proposta do Flamengo, e depois chegou o São Paulo e falou que queria o Bruno Henrique, aí o presidente do Santos já tinha falado da história do leilão, voltou atrás. Aí no que voltou, aí criou essa celeuma. Aí criou o problema, o cara já tinha encaminhado uma negociação, aí teve que voltar atrás, freou e tal. Enfim, como o clima de insatisfação lá dentro do Santos é enorme, e isso não é uma pessoa que me falou, não foram 2, não foram 3, não foram 4, foram bem mais, que vivem o dia a dia do Santos. Especialmente com o presidente, né? Especialmente com o presidente. Aí o Bruno Henrique, óbvio, é óbvio que tem que ir. O Bruno Henrique, pelo 2017, maravilha. O 2018 foi um 2018 de lesões, a principal delas, o problema que ele teve no primeiro jogo do Campeonato Paulista, né? Sério, ele quase perdeu a visão. Né? Uma lesão séria, que realmente ficou com a visão comprometida durante um bom período, foi para os Estados Unidos, foi para, enfim, para a Alemanha, se eu não me engano, também, tratar e tudo. E assim, talvez esse valor
seja alto, mas se a gente pensar no Bruno Henrique de 2017, talvez seja um pouco compatível. Agora, o Bruno Henrique de 2018, não. E eu acho que a gente sempre tem que olhar, quando a gente fala de valores, para a condição de cada time. Né? Então, assim, tem torcedor corintiano já irritado, porque eu falei do Wagner Love, e eu que estava elogiando o Corinthians até agora por ter contratado todos os jogadores que tinha contratado por menos do que custou o Rodrigo Caio. Eu acho que... Isso porque você falou que o Corinthians fica muito forte mesmo sem o Wagner Love. Quer dizer, você fala assim, o Wagner é um elogio, mas o cara vai lá e pá. Mas também tudo bem, vai lá. Eu só estou citando como exemplo, porque eu estou nem aí para dizer... É demais, Só estou citando como exemplo, porque eu acho que o Flamengo, de alguma maneira, é o contraponto disso. Eu acho que, assim, o clube de futebol tem dinheiro para gastar, para fazer o time mais forte para ser campeão. No caso do Flamengo, então, nem se fale, né? Quer dizer, por tudo que vem acontecendo ou que não vem acontecendo em relação aos títulos, acho que o olhar hoje do Flamengo é única e exclusivamente para a chance de título, para aumentar a sua possibilidade de ser campeão de algum torneio realmente relevante na temporada. O Bruno Henrique é um cara que a gente imagina que tenha tudo para se aproximar do Bruno Henrique de 2017. Eu não sei se vai ser exatamente o mesmo, mas se ele se aproximar, vai ser um ganho absurdo para o Flamengo. E quando eu digo que ele tem tudo para ser mais parecido com o de 2017 com o que de 2018, é porque, evidentemente, ele vai começar uma temporada zerado, sem nenhum problema físico, fazendo pré-temporada, treinando e tudo mais. E aí ele pode ser muito útil. Acho que a gente precisa destacar nesse imbróglio todo e nesse processo todo o comportamento do Bruno Henrique, porque ele não fez o que fez o Arrascaeta, né? Ele continuou aparecendo no Santos, ele disse que jogaria, que jogará, pode ser que jogue inclusive no fim de semana, dependendo do andamento do negócio, mas assim, é um cara que está cumprindo o seu papel como profissional, como jogador, e vai cumprir, seja no Santos, seja no Flamengo. Acho que é um acréscimo realmente relevante. Não é... Talvez sobre ele paire alguma dúvida que não paira hoje em relação ao Gabigol e ao Arrascaeta, porque são dois caras que voaram na última temporada. Então, tá bom. Então, em relação ao desempenho em 2019, o Bruno Henrique talvez gere ou suscite um pouco mais de dúvida do que o Arrascaeta e o Gabigol, porque são dois caras que vieram de uma grande... Mas mesmo assim, considerando, como eu disse, que ele começa o ano bem fisicamente, tem tudo para se aproximar mais do de 2017. E aí, só para a gente brincar com aquelas coisas de... Vamos imaginar, como muita gente diz, que o quarteto ofensivo do Flamengo seja Bruno Henrique de um lado, Vitinho do outro, Arrascaeta centralizado, Gabigol na frente. Dá uma olhada nos que sobram, né? Everton Ribeiro, Diego, Uribe, quer dizer, né? O Flamengo passa a ter um segundo time, ofensivamente falando, de um nível absurdo, né? A gente precisa montar os dois Flamengos, viu? Precisa. A gente precisa montar o Flamengo da quarta e o Flamengo do fim de semana. Precisa fazer esse exercício o Flamengo segue contratando, então a gente até espera para montar, mas certamente vamos fazer esses exercícios nos próximos bate-bolas e comparar os times B, inclusive. Dá para pôr uns 4 aí. Dá, opa! Os 4 clubes. Fácil. Zé, para a gente passar um pouquinho para o Santos também, que cada entrevista do Sampaoli é um flash, né? Um negócio sensacional. O homem não tem papas na língua. O Bruno Henrique, de 2017, né? Aquele que a gente espera ver de novo. Sim. Ele é titular do Flamengo? O melhor Bruno Henrique? O melhor Bruno Henrique. Titular é com... Quem seria da posição? Vitinho? Eu acho que é Vitinho. Eu acho que sim. Eu acho que ele é... Pelo imediatismo, por ser um jogador mais maduro que eu acho que o Vitinho. O Vitinho ainda está num processo de evolução dentro do Flamengo. E a tendência é que o Bruno Henrique acho que seja potencializado pela qualidade dos jogadores que estão ao lado dele. E aí eu acho que ele pode ser titular, sim. Muito bem. Pelo 2017 dele, sim. E tem muita gente falando que o time ideal do Abelão tem os dois, né? Tem os dois, né? Tem essa história também. Lados. Vitinho e o Bruno Henrique. E aí sobraria o Everton Ribeiro, né? Que é uma outra característica. Dá até para entender esse talvez, desejo do Abel, né? De ter os caras... Ou talvez o Everton Ribeiro por dentro, talvez. Mas aí sobra o Arrascaeta. Você vê como tá. Vai ser muito relevante para o Flamengo o Abel ter a capacidade de fazer o que o Filipão fez no Palmeiras.
de ter 2 elencos com caras bons, muito bons, e conseguir controlar esse elenco todo. Ele é capaz disso. O Abel... Eu acho até que o Abel tá no Flamengo nesse momento também por causa disso. Ter a capacidade de mobilizar todo mundo e, claro que muita gente não vai ser titular. Coisa que o Filipão... Talvez o maior mérito do Filipão esse ano passado foi exatamente isso. Sim. O Abel tem capacidade de fazer isso, mas acho que isso vai ser fundamental para que esse Flamengo absurdamente estrelado funcione. Como ele vai conseguir lidar com isso. Preciso ir pro intervalo, hoje o tempo é curto, viu, Fã de Esportes? A gente vai só até 8:55. É que hoje tem a Copinha, rapaz. Hoje tem quarta de final da Copinha, tem Corinthians e Grêmio e você vai acompanhar ao vivo com a gente, né? Quem não ficou de saco cheio já, mais um pouquinho de Williams e Elias, né? Sim, por favor, preparem as fotos, os quitutes. Ah, já mandaram, viu? Mandaram? Já mandaram. Opa, esse negócio é rápido. Eu já tô com as escalações de Corinthians e Grêmio aqui, daqui a pouquinho tem o jogo. Mas entre futebol na veia e Corinthians e Grêmio tem o Sport Center. A gente volta pra falar ainda de Palmeiras e Santos aqui nesse Futebol na Veia. Não perca! Se inscrevam no canal, deixe seu like e acionem o sininho. Obrigado a todos. Aqui é Flamengo.